Muito boa noite, meus queridos alunos da EJA, etapa de número 6. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Vamos começar nosso encontro, então, de inglês. Olha só, tô vendo aqui que o encontro passado de educação física foi bem movimentado. O pessoal tá falando aqui de Luiz Gonzaga, de mastruz com leite. Eita, mas foi coisa boa, que maravilha. Galerinha, sejam todos muito bem-vindos. Nossa aula de inglês está começando. Vamos tratar desse conteúdo que é a voz passiva no encontro de hoje e no encontro da semana que vem, tá bom, gente? Porque é um conteúdo um pouco mais complexo, é um conteúdo que exige um pouco mais de trato gramatical e eu vou logo avisando, é muito bom que vocês percebam a voz passiva. Por quê? Porque tanto na gramática da língua inglesa quanto na gramática da língua portuguesa, nós temos muitas congruências, muita coisa parecida. Se você aprender um, o outro é certo que já vai ser muito mais fácil, vai estar muito mais tranquilo para vocês acompanharem, tá bom? Então, olha só, vamos que nosso encontro de hoje tá com tudo. Sejam todos muito bem-vindos. Muito boa noite, pessoal, que nos encontra. Olha só, em todos os polos, estou vendo aqui que tá recheado de polos, que maravilha. Pessoal lá em Elesbão Veloso, sejam bem-vindos. Galerinha, em Hugo Napoleão, sejam bem-vindos. Pessoal em Miguel Leão, prazer ter vocês aqui no nosso encontro. Pessoal em Morro do Chapéu, sejam bem-vindos. É uma honra ter vocês por aqui. Olha só, a galera em Rio Grande do Piauí, sejam bem-vindos. Pessoal em São Francisco do Piauí, sempre marcando presença, sejam muito bem-vindos. E é claro, pessoal que nos acompanha também pelo YouTube, sejam muito bem-vindos. A aula também é de vocês. Pessoal no YouTube, sejam bem-vindos. Regiane Rodrigues, muito boa noite, vamos que vamos. E é claro, pessoal também que nos acompanha fora do nosso encontro presencial, fora do nosso horário síncrono, pessoal que nos acompanha em horários alternativos, pessoal que nos acompanha de madrugada, pela manhã e pela tarde, enfim, o programa inteiro é de vocês, podem ter certeza. Mas o bom é o ao vivo, né, gente? O bom é aqui que aqui a gente faz a festa juntos, né? Aqui a gente pode fazer perguntas, tirar dúvidas, fazer questões juntos e tudo mais. A participação de vocês, ela é crucial. A participação de vocês, ela é essencial. E eu conto com ela também no encontro de hoje, tá bom? Vamos, que hoje a gente vai tratar de voz passiva, the passive voice. Olha só, hein? Eu sou o professor Adriano, você já me conhece, nosso encontro toda segunda-feira já está marcado, como toda segunda-feira. Nossa aula de inglês está começando e hoje a gente vai tratar, olha só, de um dos conteúdos mais focados em questões quando falado de língua inglesa, hein? A gente vai falar de voz verbal, galerinha. Vamos falar de voz passiva, tá ok, galera? Vamos falar de voz verbal, tá, gente? Voz quando a gente trata de verbos. Vamos que vamos então, olha só. O roteirinho do encontro de hoje é o seguinte. Para hoje, nosso conteúdo vai ser enfocar nas vozes verbais. Olha só, vamos falar de voz. Professor, o que é falar de voz? A gente vai ter algumas possibilidades quando a gente fala de voz, tá bom, gente? O importante é que você perceba que voz é uma das variáveis quando a gente trata de verbo, tá bom, gente? Ah, professor, então quando eu estiver tratando de voz verbal, eu vou estar falando de verbos, verdade. Voz passiva, voz ativa, voz reflexiva, tudo isso aí é trato com verbos. Então, para fazer a análise bem feita, você vai ter que analisar os verbos, beleza, gente? Professor, e aí eu posso analisar também o sujeito, o objeto? Pode, mas o foco vai estar no seu verbo, beleza, gente? O foco é no verbo. E aí, é claro, vocês têm que estar ligadinhos em toda a estrutura gramatical ao redor disso. Toda a estrutura sintática ao redor disso, tá bom? Gente, quando a gente fala em variação, olha só. Falou-se em variação. É como as palavras mudam, como as palavras se alteram no nosso idioma, na nossa língua. Então, por exemplo, se eu usar uma palavra, um substantivo, aquele substantivo ele pode ser masculino ou feminino, por exemplo. Ele pode ser singular ou plural, também, por exemplo.
O que é que eu estou dizendo aqui, gente? Que ele varia em gênero, masculino e feminino, e número, singular ou plural. Ou seja, ele pode variar de duas maneiras. Já o verbo, galera, não. O verbo ele varia de 5 maneiras. Eita, professor, 5 maneiras? Pois é. Ele vai variar em número, ele vai variar em pessoa, ele vai variar em modo, ele vai variar em tempo e também vai variar em voz. E nosso foco de hoje é falar de voz verbal. Beleza, gente? Principalmente enfocando na formação da voz passiva. Show de bola, gente? De novo, professor, se eu vou tratar de verbos, anota que é importante, copia que é importante. Se eu vou falar de verbo, o verbo, ele vai variar de que possibilidades? O verbo, ele varia em número. O verbo, ele varia em pessoa. O verbo, ele varia em modo. O verbo também varia em tempo. E, por fim, ele varia em voz. Nosso foco, mais uma vez, está aqui, ó, na voz verbal. Então, nosso objetivo com isso é entender a noção de voz verbal e elaborar sentidos, utilizando-nos da voz passiva e de sua estrutura verbal. Tá bom, gente? Nosso método para o encontro de hoje vai ser trato de estudo gramatical aplicado. Vamos tratar de questões. E para casa nós vamos tratar, olha só, do slide 20 ao 24. Nossa próxima aula, próxima segunda-feira, a gente já começa daqui, ó. A gente já começa dessa atividadezinha de casa, que é para a gente poder fazer a revisão daquilo que a gente trabalhou na teoria do encontro de hoje. Beleza? Com uma habilidade para o encontro de hoje, nós iremos construir sentidos a partir de textos que explorem textos tanto verbais quanto não verbais, em consonância com as situações comunicacionais apresentadas. Chega de delongas, vamos para o nosso foco, falar sobre voz. Olha só. Voz. Galera, quando a gente fala de voz, logo de cara a gente pode pensar assim, voz passiva e voz ativa. Professor, só tem essas duas? Não. Na verdade são 5, mas a gente vai falar só de 2, tá bom? Além da passiva e da ativa, a gente também tem a reflexiva, nós temos a voz recíproca e a voz neutra, mas eu vou deixar isso para outro encontro, aqui é só a título mesmo de informação para vocês, que é só, não são só essas duas, voz passiva e voz ativa, tá bom? Mas, para o encontro de hoje a gente vai valorizar um pouco essas duas, beleza, gente? Vamos que vamos então, olha só. Iniciando, o que é voz verbal? De novo, voz verbal, nosso foco está no verbo. As vozes verbais, elas podem ser identificadas a partir da análise do comportamento do sujeito na sua oração. Ah, professor. Então, se eu lembrar que a frase ela é sujeito, verbo e objeto, eu vou perceber a função do meu sujeito. Qual é a potência que o meu sujeito tem? E a partir disso eu vou classificar em voz ativa, passiva e reflexiva. Vou mostrar cada uma delas. Vamos por partes. A primeira delas é a active voice, voz ativa. Professor, por que é que eu estou chamando de voz ativa? A voz ativa, meus queridos, é aquela voz que eu vou formar com um verbo que indica que a pessoa a que se refere ao agente da oração.
Ou seja, é aquele que pratica a ação. Quer dizer, então, professor, que o sujeito, na voz ativa, ele é um sujeito agente. Olha só que importante. Agente é aquele que age. É aquele que age. Agente é aquele que age. Então, o sujeito da sua oração, ele é um sujeito agente, é aquele que faz, é aquele que pratica a ação. Tudo bem, gente? Esse é um sujeito agente. Voz ativa. Como assim, professor? Uma frase na voz ativa, então, vai ser composta por sujeito, verbos, auxiliar e principal quando necessário, às vezes só o principal, e o objeto. Lembra daquela estruturinha, né? SVO, sujeito, verbo, objeto. Dá uma olhadinha aqui no nosso exemplo. Pedro is washing his clothes. O Pedro está lavando as roupas. Perceba que o Pedro é o nosso sujeito. Eu tenho dois verbos. O primeiro deles é verbo auxiliar e o segundo deles é verbo principal. Qual é o que dá a ação, gente? O verbo principal. É o verbo lavar. Ele está lavando. Lavando o quê? Quem lava, lava alguma coisa. O objeto que ele está lavando, o objeto da minha oração, são as roupas. Então, ele está lavando as roupas. Perceba que o seu sujeito, o Pedro, ele é agente. Ele está agindo, ele está fazendo, ele está performando a ação. Ele não está simplesmente deixando uma máquina, não, que a máquina lava a roupa por conta, não. Ele está lá com a mão na massa, galerinha. Ele está lá com a mão no sabão. É isso que faz esta frase estar na forma, ou melhor, na voz ativa. Tudo bem? De novo, voz ativa. O seu sujeito, ele é agente. Ele age, ele performa a ação. A voz ativa, por ser direta, por ser clara, ela é usada nas diversas situações de comunicação. Então, ela é mais utilizada. As pessoas optam por usar mais a voz ativa. Ela é mais fácil de ser encontrada. As pessoas costumam utilizar mais. Professor, e por quê? Porque ela é mais direta ao ponto, gente. Ela não fica enrolando, sabe? Ela vai direto ao ponto e acabou-se. A diferença entre a voz passiva e a voz ativa é que a última, a ativa, ela é caracterizada pela atuação do sujeito. De novo, teu sujeito é que é o agente, é o sujeito que age, é o sujeito que faz, é o sujeito que performa. É ele que vai lá resolver a situação. Professor, e na voz passiva não é assim não, é? Não. Exatamente por isso. A diferença é essa. O sujeito da voz passiva, ele é paciente. Passiva, paciente. Ele não é um sujeito ativo, ele é um sujeito paciente. Ele está lá só para receber a ação no final da história. Vamos então para a voz reflexiva, porque ela é mais fácil de todas. Expliquei a voz ativa. Ao invés de ir para a passiva, vou primeiro na reflexiva. Vamos pensar na voz reflexiva? O que é um reflexo, pessoal? Reflexivo vem de reflexo, não vem? O que é um reflexo? Você se olha no espelho e você vê a si mesmo. Reflexo, maravilha. Então, gente, o reflexo é a marca de uma coisa que acontece com você mesmo. Então, você vê e você se vê. Você vê e é visto ao mesmo tempo. Professor, e aí é que vem a palavra refletir? Você reflete consigo mesmo. Você reflete sozinho. Cá com meus botões. Sozinho. É assim que acontece a voz reflexiva. O sujeito da voz reflexiva, ao mesmo tempo em que
Ele executa a ação, ele pratica, ele performa a ação, ele recebe. Ele também sofre com aquela ação. Então, olha o que é que o nosso slide diz. Ele é o sujeito reflexivo, ele é executor e receptor daquela ação. Então, professor, a voz reflexiva, ela é ativa e passiva ao mesmo tempo, justamente. Ativa e passiva ao mesmo tempo. Quer dizer, então, olha só, que na voz reflexiva, o seu sujeito é igual ao seu objeto. Lembra lá de SVO, né? Sujeito, verbo e objeto. Seu sujeito é igual ao seu objeto. Isto é, usa-se então esta voz quando a ação recair sobre o próprio sujeito. Ah, professor, então, como é que isso acontece? Pessoal, imagine que você está cozinhando alguma coisa e aí você vai cortar um pedaço de carne. Eita, cortei meu dedo. Cortei meu próprio dedo. Acontece um acidente. Tudo bem. Quando isso acontece, você está utilizando a voz reflexiva. Porque ao mesmo tempo em que você é o agente, você agiu, você cortou, você foi o paciente. Foi você quem foi cortado. Foi você quem sofreu a ação. Então, olha só. O sujeito, vou voltar até o slide, o sujeito, opa, não volta não? Ah, sim. O sujeito na voz reflexiva, o sujeito reflexivo, ele tanto é agente, quanto ele é paciente. Ele recebe e ele faz a ação ao mesmo tempo. Lembra lá do exemplo do cortar o dedo, né, gente? Lembra do exemplo de cortar o dedo. O professor dá mais um exemplo aí pra gente. A ideia de reflexão, gente. Quando você faz uma pergunta, por exemplo, para você mesmo. Eu me pergunto. Eu faço a pergunta e recebo a pergunta ao mesmo tempo. Já fizeram isso? O professor parece conversa de doido, mas é. Às vezes a gente conversa consigo mesmo, faz parte. Quem nunca? Será se eu fechei a porta de casa antes de eu sair? Será se eu tranquei o portão de casa? Onde será que eu estacionei o carro? Às vezes acontece, gente. Às vezes acontece, faz parte. Isso é voz reflexiva. Você perguntando para si mesmo. Professor, eu lembro de como é que forma, então, esse pronome reflexivo. Para eu formar o sujeito. O seu sujeito reflexivo, ele, na maioria das vezes, ele vem pronominal. Ó. Sujeito, ele vem pronominal. Vai vir um pronome reflexivo. Para eu formar esse pronome reflexivo, gente, no singular, eu faço assim, ó. Self. Mas tem uma regra em inglês que diz que se eu tornar F plural, esse F vira V. Professor, como assim? Assim, galera, observa bem. Se self é singular, quando eu tornar plural, esse F vira V. E eu adiciono S para formar plural. Então, aqui é a forma plural. Beleza, gente? Self. Selves. Professor, eu vou colocar isso aqui aonde? No final do seu pronome. E você vai utilizar os pronomes possessivos, tá bom, gente? Aquele pronome que expressa posse, é meu, é seu, é dele, é dela, é nosso. Você vai juntar, colocar lá no finalzinho, esse danado desse self, se for singular, e os selves, se for plural. Aí é, professor. É sim. Dá uma olhadinha aí, ó. Se for no singular, primeira pessoa, I, eu pego o adjetivo possessivo, my, e junto com o self aí, ó. Myself. Se for segunda pessoa, you, yourself. Se for terceira, he, é a única exceção, hein? Ao invés de pegar o pronome possessivo, pega o pronome oblíquo. Olha só.
Pega o pronome pessoal oblíquo, ou seja, o pronome pessoal objeto. Himself. She, terceira do singular, herself. It, da mesma forma, itself. Para o plural, mesma coisa. Ourselves, na primeira do plural. You, ourselves. E they, terceira do plural, themselves. Ok, gente? Professor, essas expressões aí, tem alguma coisa que a gente possa lembrar? Tem. Ou vocês nunca tiraram uma selfie? Ah, professor, a selfie sou eu mesmo que tiro e sou eu mesmo que saio na foto. Olha aí. Então você é tanto sujeito agente quanto sujeito paciente. É isso aí, galera. É o que a gente chama de selfie. Por quê? Porque é a formação do pronome reflexivo, utilizado na voz reflexiva, tá bom, gente? Professor, tem mais algum exemplo para eu lembrar desse self? Tem. Você já comeu alguma vez em um self-service? O famoso self-service? Ah, professor, o que é o self-service? Service é o serviço, é se servir. Quando você vai comer, você não se serve primeiro? Você coloca num prato? Você come direto da panela? Não, né, gente? A gente come no prato, você se serve primeiro. Professor, tem lugar chique que o prato já vem pronto. Esse lugar não é self-service. Esse lugar não é self-service. O self-service, quem se serve é quem vai comer. Então você mesmo se serve, você mesmo come a comida. Então é um ato reflexivo. Beleza, gente? Você está ao mesmo tempo que é agente, você também é paciente. Você se serve a si mesmo. Olha que coisa bonita que fica. Então aí nós temos mais um exemplo de voz reflexiva. Show de bola! Olha aí o exemplo, temos aí um garotinho aí. Washing himself. I wash myself every single day. Eu me banho. Eu me lavo todos os dias. Olha só que legal. Para a criança, né, gente, isso é muito importante, né? É uma independência tomar banho sozinho, né? Mas observa aí, ó. Eu me banho todo dia. Então, ao mesmo tempo que eu banho, é a mim mesmo. Então, eu ajo porque eu pratico a ação, eu sou sujeito a gente, está me banhando. E, ao mesmo tempo, eu estou sofrendo, entre aspas, a ação, né, gente? Eu estou recebendo a ação, tá bom? Isso é importante demais. Muito boa noite, Conceição Talma. Seja muito bem-vinda. Tá acompanhando direitinho? Pessoal, vocês estão acompanhando direitinho? Eu sei que esse conteúdo ele é um pouco mais complexo. E sem essa introdução toda, fica um pouco mais complicado realmente da gente chegar lá, na formação da voz passiva, tá, gente? Fica um pouco mais complicado da gente saber o que a gente está fazendo. Porque se eu só mostrar a regra para vocês, regra por regra, vocês vão juntar aí um amontoado de regra e vai ficar meio complicado. Então, talvez seja melhor, como eu acredito que sim, ou desculpa, é Thelma. Conceição Thelma, seja bem-vinda, hein? Então, gente, é importante que você saiba o uso. Para que a gente usa cada uma das vozes verbais, tá bom? E aí, dando esse exemplo de voz reflexiva, eu me banho todo dia. Eu tanto lavo quanto recebo o banho. Beleza, gente? Show de bola. Vamos então para a famigerada voz passiva. Vamos lá então? Passive voice. Olha só. A voz passiva. Gente, a voz passiva, ela é usada em inglês quando você está em busca de dar ênfase, de mostrar mais intensidade em uma oração, o receptor da ação. Professor, então agora o foco não é mais no meu sujeito, agora o foco é no meu objeto. O foco agora é quem recebe a ação. Ah, professor. Isto é, o objeto na voz passiva, ou melhor, da voz ativa, ele se torna sujeito paciente na voz passiva. Eita, professor, misturou foi tudo. Misturou não, dá uma olhadinha. Se tu tens assim, ó, voz ativa. Na voz ativa,
Tua frase não é sujeito, verbo e objeto? Não é assim? Para voz passiva, tu troca as coisas, mistura. O verbo não sai do lugar, o verbo continua lá no lugarzinho dele. Mas o objeto que ia lá no final, agora, ó, ele vai para o início. E o sujeito que estava lá no início, vai lá para o final. E, professor, eu fiz uma salada, misturei, foi tudo. Foi. Por quê? Porque quem vem primeiro, pessoal, é que é a ênfase. Quem vem primeiro é que é mais importante. Na voz ativa, mais importante é o sujeito, por isso ele vem primeiro. Na voz passiva, quem é mais importante é o objeto, por isso é que ele vem em seguida, por isso que ele vem depois. Agora, aqui na voz passiva, o objeto vem na frente, porque ele é que é mais importante. É esse receptor da ação que é mais importante. Beleza? Na voz passiva, então, vamos ter esta fórmula. Tem aluno que gosta de fórmula, né? Tá aí a fórmula. Sujeito paciente mais verbo auxiliar, que é o verbo to be, mais verbo principal no participo passado, mais o objeto agente. Eita, professor! Respira fundo. Vamos cada um por sua vez. Vamos devagar, não precisa dessa pressa. Olha só, a primeira coisa que vai vir vai ser o meu sujeito paciente. Professor, quem é o meu sujeito paciente? Meu sujeito paciente era o meu objeto da voz ativa. Eu não troquei de lugar? Lembra que eu troquei de lugar? Na voz passiva, quem vem primeiro é o sujeito paciente, ou seja, o objeto da voz ativa. Agora vem o pulo do gato. Qual é o pulo do gato? O pulo do gato é adicionar um verbo to be. Ah, professor. Por isso que a gente estuda tanto esse danado desse verbo to be, porque de hora em quando ele aparece mesmo, você tem que estar ligado. Tem que estar ligado. Vou fazer aqui mais um esquema. Olha só. Da voz ativa para a voz passiva, você adiciona um verbo to be. Se você faz o caminho inverso, se você vai da voz passiva para a voz ativa, se o caminho agora é voz passiva para ativo, você tira um verbo to be. Ah, professor, então agora facilitou. Quer dizer, então, se eu encontrar uma frase que tenha verbo to be e ela vai estar na voz passiva, não, nem sempre. Cuidado, nem sempre. Mas, se ela estiver na voz passiva, obrigatoriamente você vai ter um verbo to be. E esse verbo to be, ele vai ser verbo auxiliar. Por quê, professor, que ele vai ser verbo auxiliar? Ele vai ser auxiliar porque vai precisar do principal. Qual é o verbo principal? Ele vai estar no PPP. É o particípio passado do verbo principal. É o nosso PPP. Beleza, gente? É o nosso PPP. Muito boa noite, Sebastião Saraiva. Seja bem-vindo, hein? Tá dando para acompanhar direitinho, gente, o conteúdo? Eu sei que é muito detalhe, é muita coisa, tem que estar focado. Preste muita atenção à formação. Não adianta só dizer, sujeito, paciente, mas é... Não, vamos por partes, cada um por vez. O primeiro deles, qual é? O sujeito paciente, que é o objeto da voz ativa. Em seguida, quem é que aparece? Verbo to be. Professor, e esse verbo to be, ele vai aparecer como? Aí é que vem o segundo pulo do gato com o verbo to be. O verbo to be, ele vai te dizer, sabe o quê? Ele vai te dizer o tempo. Tempo, professor, tempo. Se é presente, se é passado ou se é futuro. Quem vai apontar isso é o verbo to be. Quem vai apontar o tempo verbal vai ser o verbo to be. Por quê, gente? Porque o principal, ó, ele vai estar no particípio passado sempre. O particípio passado do verbo principal, ele vai estar fixo, ele não muda. Quem vai te expressar o tempo é o verbo to be. Professor, então, se na voz ativa eu tiver presente simples, na voz passiva eu vou ter presente simples. O tempo verbal não muda, galera. O tempo verbal não muda. Se eu alterar da voz ativa para a voz passiva, o tempo verbal continua o mesmo. Se a voz ativa é presente, na passiva é presente. Se na ativa é passado, na passiva é passado. Se na ativa for futuro, na passiva é futuro.
Não misture as coisas. E lembrando que quem vai apontar esse tempo, de novo, é o famoso verbo to be. Para fechar com chave de ouro, para finalizar a nossa frase, vamos trazer então o nosso objeto agente. Quem é o objeto agente, galera? O objeto agente é o sujeito. É o sujeito lá da voz ativa. Lembra que eu troquei de lugar? Eu não troquei de posição? Então, quem é objeto na voz passiva é o nosso sujeito da voz ativa. Aqui, esse exemplo de fórmula, copia, Ctrl+C, cola, Ctrl+V, a língua portuguesa. Oh, delícia! Então, se eu aprendi aqui em língua portuguesa, é só sucesso, é só correr por abraço. É gostoso demais, é só acertar a questão. Agora, em inglês tem um pequeno pontinho, detalhezinho pequeno, que em português, o nosso sujeito da ativa, ele vem acompanhado pela expressãozinha por. P-O-R, por. Quem foi que fez aquela ação? Esse por, em inglês, vai ser o by. Tá bom, gente? B-Y, by. Professor, e para que é que eu uso esse por? Para dizer quem foi que fez a ação. Às vezes é importante. Às vezes não é, mas às vezes é. Como assim, professor? Se eu disser assim, ontem roubaram o banco. Ih, professor, voz passiva, né? Voz passiva. Ontem roubaram o banco. Quem foi que roubou o banco? Ah, foram assaltantes, né? É óbvio. Eu preciso dizer que foram assaltantes? Então, ontem o banco foi roubado por assaltantes. Não, gente, esse por assaltante pode ficar de lá. É claro que quem assalta o banco é assaltante. Não tem necessidade de eu colocar eles aí. Por isso que esse by, ele é optativo. Às vezes ele aparece e às vezes não. Faz parte. Beleza, gente? Vamos de exemplo? Vamos de exemplo. Na voz ativa eu tenho assim, ó, sujeito agente, verbo, objeto paciente. The dog ate my cake. O cachorro, the dog, comeu, ate my cake, meu bolo. Todo mundo consegue visualizar sujeito, verbo, objeto? Sujeito é o cachorro. Ate, que é o meu verbo, é o verbo comer. E o bolo é o meu objeto. Professor, mas agora o foco não é mais em mim, não é mais no sujeito, que é o cachorro. O foco agora é na voz passiva. O foco é o objeto, o foco é o bolo. E o bolo foi comido. Perceba que eu não finalizei aqui com o by the dog. O cachorro não é importante aqui na minha frase. Eu posso deixar ele de lado e pronto, deixa ele para lá. Tudo bem? Perceba que o cachorro comeu meu bolo. Na voz passiva, meu bolo foi comido. Professor, qual a diferença então? Agora que na voz passiva eu tenho dois verbos. Todo mundo visualizou os dois verbos? Voz ativa, ate, eu tenho o verbo no passado simples. Automaticamente, minha voz passiva também será no passado simples. Quem é que expressa tempo na voz passiva? Verbo to be. Meu verbo to be, was, estará no passado simples. No tempo passado simples. Beleza, gente? Cá estamos, então, com o nosso exemplo da voz, da transformação da ativa para a passiva. Vamos de nosso poderoso resumão. Dá uma olhada aí no nosso resumão. O poderoso resumão diz o seguinte: na voz ativa, o sujeito executa a ação e a ação está centrada nele, no próprio sujeito. Essa é a voz ativa. Stay tuned, fique ligado. Se ligue. Já na voz reflexiva, olha só, o sujeito, ao mesmo tempo que executa, ele recebe a ação. Então, ele é executor e receptor ao mesmo tempo. Por isso que a voz ela é
reflexive, é uma voz reflexiva. E a última delas, a gente acabou de ver, é a voz passiva. A voz passiva, nós temos o objeto da minha frase, sendo o receptor da ação, e a minha ação está centrada nele. O foco é no meu objeto. O foco está no meu objeto. Beleza, gente? Como mais cedo a gente viu que foi o bolo. O foco é a ação, gente. É aquilo que está acontecendo. Olha o exemplo que eu dei mais cedo do banco que foi roubado. O banco foi roubado. O foco é o quê, gente? Coitado do banco, roubaram. É essa situação que é problemática. Não precisa estar falando de quem foi que roubou o banco, quando foi que roubou o banco. Para quê? O importante é o objeto, é a situação que aconteceu. Beleza, gente? Esse foi nosso poderoso resumão. Vamos de atividade? Aqui eu tenho uma atividadezinha só para você dar uma olhada, ó. Bom demais. Professor, eu percebo que é um jornal. A letra está muito miúda, não quero que vocês leiam a letra miúda mesmo, não. Quero que vocês leiam só o título. Quero que vocês leiam só o que está grande. Olha só. State of Israel is born. O Estado de Israel, is born. Professor, então o Estado de Israel é o meu sujeito. E o restante são dois verbos, são. Um verbo to be é sempre verbo auxiliar, e um verbo principal, que é o verbo to be born. Eita, professor, born é nascer. Então, o Estado de Israel nasceu. Que voz é essa, minha gente? Isso é voz ativa, é? É reflexiva? Ou é voz passiva? Pessoal, o verbo nascer nem aceita outra voz. O verbo nascer, ele é voz passiva, gente. Não é você que está nascendo que está fazendo a ação, não. Você está só sofrendo a ação. E o mais importante é você que está nascendo, né? Então tá aí, ó. Cadê o by, professor? Cadê o sujeito? Digo, quem era sujeito na voz ativa, né? Meu objeto, que a gente chama de sujeito paciente. Cadê ele? Nem existe. O Estado de Israel nasceu de. Não, nasceu. Ou seja, ele foi criado. É isso que é importante você perceber. O Estado de Israel foi criado, nasceu. Professor, e como é o verbo? Duas possibilidades aqui. Eu tenho o primeiro deles, que é o verbo to be, que está no presente. A única função dele é dizer o quê? Que eu estou no tempo presente. Já meu verbo principal, ele sempre vai aparecer como no PPP, particípio passado do verbo principal. Não esqueça disso. Sempre no PPP. Beleza? Sempre no PPP. No caso, eu tenho o verbo bear. Ih, professor, assim é. Quando eu transformo ele no particípio passado, ele fica assim, ó. Born. Beleza? Tá aí o verbo, então, nasceu. O Estado de Israel foi criado. Nasceu. Qual é, então, o gênero desse texto, galera? Vamos finalizar o encontro de hoje. Esse texto, gente, certamente é um jornal. É a manchete de um jornal impresso. Qual a voz verbal? Já vimos. Voz passiva. Qual a intenção comunicativa? Intenção comunicativa do nosso texto. A intenção comunicativa do texto, minha gente, é falar, informar sobre o nascimento. E a construção que origina o título, vocês acham que ela é formal ou informal? Tá aí o detalhe, ó. Tá aí o detalhe, ó. Voz passiva mostra textos formais e impessoais. Ou seja, é uma linguagem culta. Beleza, gente? Ela vai se apropriar da gramática. Por isso que ela não é tão usada. Por isso que ela não é tão usada, gente. A gente não costuma utilizar tantos textos
formais no nosso dia a dia. A gente opta mais pela informalidade. Relembrando que esse texto aqui, olha só, é uma newspaper cover. É a capa de um jornal, é a manchete, é aquilo que vai atrair mais os nossos leitores. Beleza, gente? E aí é isso, galera. No encontro de hoje a gente vai ficando por aqui. Observe só, tem muita atividade para ser feita. Os slides que seguem a gente está recheado de atividade. As atividades costumam ser assim: converta da voz ativa para voz passiva. Por que que é assim, gente? Porque tem todo esse trabalho com gramática. Você vai procurar qual é o tempo verbal, vai adicionar verbo to be, vai procurar o particípio passado, vai inverter a tua frase. É prática, gente. É praticar, não adianta. É o tipo de conteúdo que quanto mais você praticar, mais você vai acertar as questões. Não tem jeito, nem adianta você, entendi a teoria, beleza. Praticar, colocar a mão na massa, não adianta. É o típico conteúdo que questões, questões e mais questões. Tudo bem? Então é isso, galerinha. Foi um prazer estar com vocês aqui essa noite e até a próxima. Bye, bye. See you.